Olá, boa noite. Com a notícia hoje, entrevista o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Ele é líder da maioria na Câmara dos Deputados, foi deputado estadual, foi ministro das cidades e relatou a reforma tributária, um tema debatido no Congresso Nacional há mais de 30 anos e que finalmente foi aprovado no ano passado. Deputado, boa noite para o senhor. Boa noite, Kenny. Alegria estar aqui com você. Eu que agradeço por dar a entrevista para a gente. Deputado, a gente estava conversando um pouco aqui antes da entrevista, a Maria, nossa repórter aqui, perguntou para o senhor qual foi a sensação de aprovar a reforma tributária. Porque eu me lembro, eu sou jornalista há 35 anos, no governo Fernando Henrique Cardoso, Lula 1, Lula 2, conversava, quase votava, não saía. E o senhor conseguiu, depois de muito trabalho, fazer uma grande articulação política com Câmara e Senado e a gente votou uma reforma tributária no ano passado. Qual que foi a sensação e por que é importante votar uma reforma tributária? Olha, eu acho que a primeira sensação é de vencer, né, o gigante da incredulidade durante todo esse tempo, né? A gente passou aí, como você disse, desde a Constituinte de 88, se tenta, na própria Constituinte se tentou ter uma reforma tributária, não se conseguiu. Depois sempre esteve na pauta do Parlamento brasileiro. E algumas vezes mais próximo, outras vezes menos. O fato é que sempre esteve em pauta uma reforma tributária, né? E assim, a sensação de termos aprovado uma emenda constitucional, para nós foi primeiro a sensação de missão. Eu acho que eu assumi assim como um missionário mesmo, ó, nós temos que cumprir essa missão de uma reforma tributária. E por quê? Porque o sistema tributário no nosso país, como ele foi concebido, né, a partir de uma intenção que no início era um IVA, na verdade, que é o que nós estamos fazendo agora. Que é o imposto de valor agregado, que é uma forma mais moderna de se cobrar tributo no mundo, não é isso? Exatamente, não cumulativa, transparente, cobrado por fora, né? Mas isso se desvirtuou por conta das bases, né, tributárias ao longo da história. Você lembra que, em determinado momento, o IPI era o imposto mais relevante, mais importante do nosso país, por conta da industrialização, né? O ISS era um imposto que não tinha potencial arrecadatório, era muito pequeno, né? Não arrecadava quase nada. Imposto sobre serviços. O imposto sobre serviços, né? E essa lógica foi mudando. E como nós temos uma base que tributa muito o consumidor, e a gente tributa menos renda e patrimônio e mais o consumo, a gente acaba que criou um sistema que é muito injusto com o brasileiro, porque paga mais quem ganha menos. O pobre paga mais. Na prática, o pobre paga mais. Na prática é isso. Então, a gente, assim, e além de tudo, você também tem um sistema que ele é caro, é complexo, inseguro, e gera um custo para o país que todos nós pagamos. Ou seja, para as empresas e para as pessoas físicas. Para todos nós, empresários, né, o consumidor, né, quem está no meio da cadeia produtiva também paga, quer dizer, todos pagam. E por quê? Porque ele é um sistema que é cumulativo, ou seja, você paga impostos... em cascata, em cascata, né? Em fases. Né? Ninguém sabe quanto paga, a grande verdade é essa, que o brasileiro não sabe quanto paga no consumo. Você compra um produto ou um serviço, você não sabe quanto está pagando, exatamente por conta disso. E a insegurança jurídica, né? Que é você, primeiro, às vezes o empresário que tem direito ao crédito, ele não recebe o seu crédito, né? E, ao mesmo tempo, depois de você cumprir a sua obrigação tributária, você também não tem a segurança de que se encerrou ali. Você depois tem, por exemplo, uma fiscalização que vem, que diz, olha, você calculou errado o imposto. E por conta a gente chama de hermenêutica tributária, né, que é a interpretação do tanto de lei que se tem em cima de tanto de legislação que se tem em cima do sistema tributário, que se gera um contencioso tributário que chega a quase um PIB no Brasil. Ou seja, a gente pode falar que a simplificação e a transparência são os dois pilares dessa reforma. Eu acho que são dois pilares importantes, né, da reforma, né? Nós temos a não cumulatividade, que é isso que eu comentei há pouco, né? Você não ter o efeito cascata, né? Você ou seja, ter uma tributação neutra. A justiça tributária, para você também não penalizar o mais pobre, que é isso que nós também vamos perseguir agora,
nesse segundo momento. Mas eu acho que, e isso é o que nós perseguimos, né? Eu acho que a gente sempre tratou disso de forma conjuntural, como é costume no país. O Brasil tem mania, a estranha mania, de não tratar os seus problemas de forma estrutural. Então, ele sempre trata conjunturalmente. Né? Se você tem um problema, ao invés de atacar o problema, você, não, vamos apresentar uma solução momentânea. E é nesse emaranhado de soluções conjunturais que a gente terminou criando um país que tem um custo muito alto, que é o chamado custo Brasil, um custo de burocracia, que traz um custo de eu diria assim, falta de competitividade, né? A gente perde em competitividade, perde oportunidade, né, no nosso país, e a gente podia ser um país muito mais competitivo, né, muito mais atrativo e muito mais seguro se a gente tivesse, de fato, enfrentado esses problemas. Enfrentamos agora, depois de tantos anos, um dos problemas estruturais, que é o sistema tributário, e começamos pelo consumo, porque o consumo, como eu disse, hoje a gente tributa mais o consumo, né, no país. Sim. A nossa base de arrecadação está pautada no consumo, nos seus 3 níveis, União, Estados e municípios, e acho que esse é um primeiro passo importante que vai mudar o nosso país. Deputado, entrando no detalhe, aí me parece que uma coisa importante também foi criar essa fase de transição, para não tratar conjunturalmente, ou seja, ser uma coisa estrutural, né? A gente sabe que na economia as expectativas são importantes. Então, no momento em que aprovou a reforma tributária, teve, da parte dos agentes econômicos, já tem um efeito, que fala, olha, essa coisa vai ser organizada. Mas explica para o telespectador entender. Nós temos um sistema tributário hoje. Em quanto tempo essas regras novas elas vão passar a valer? Qual que é o tamanho dessa transição? A transição, inclusive, que foi um instrumento importante para a aprovação. Isso. Né? Porque algumas pessoas, não, por que vocês estão propondo uma transição que é tão longa? Porque nós tivemos que ajustar o que historicamente são 50 anos, mais de 50 anos, né, que nós temos o sistema nosso implantado e que foi calcado, por exemplo, com benefícios fiscais, com incentivo, com a cobrança na origem e não no destino. Sim. Por exemplo, eu pago o imposto, quem está em Brasília e paga o imposto em Brasília, hoje, depende de onde o produto vem, né? No sistema tributário que nós aprovamos, não, o consumidor que consumir em Brasília, o imposto fica em Brasília. Fica em Brasília. Então, esse é um ponto que é importante. Esse é o ICMS, né? Produz um carro lá num estado, vende aqui, paga parte aqui. Fica lá, parte fica cá. Né? Confuso. Então, é confuso e gera essa insegurança. Sim. Então, isso foi pacificado. Tá. Um outro ponto importante foi o encerramento de você ter a cobrança separada sobre bem e serviço. Porque também na definição, na conceitualização do que é bem e do que é serviço, você tem uma discussão jurídica em torno disso. Então, isso acabou na reforma tributária. Nós temos não mais a tributação sobre bem e sobre serviço, mas a tributação sobre o consumo. Isso. Ou seja, o que você consumiu, não interessa se é bem ou se é serviço, você está pagando só para deixar claro para o telespectador, ou seja, vocês unificaram 5 impostos em 2. Né? Tem um imposto de valor agregado, que chama Contribuição sobre Bens e Serviços, e o outro imposto sobre bens e serviços. 3, o PIS, o COFINS e o IPI, deram origem à Contribuição sobre Bens e Serviços. E os outros 2 estaduais deram a origem ao Imposto sobre Bens e Serviços. Isso, a ideia foi essa. Exatamente. A ideia inicial nossa era ter um IVA único, nacional. A briga, vamos dizer assim, no bom sentido federativa, não nos permitiu ter. Isso quer dizer que compromete o sistema? Não. Apenas vamos dizer, é fruto de uma certa desconfiança federativa, né? Que não permitiu nesse primeiro momento. Eu acho que até lá na frente, nós vamos caminhar para um IVA único. Porque a própria tecnologia vai se encarregar disso. Se evoluir bem, de facilitar o split payment que nós propomos, que é o pagamento já dividido, né? E hoje ocorre, porque hoje praticamente tudo você paga por meio eletrônico, né?
Então, nesse fácil. momento é mais fácil você já apropriar o que é do Estado, o que é da União, o que é do município. Então, você não vai ter tanta dificuldade a partir disso. Mas você explicou bem, nós tínhamos 5 impostos, a ideia inicial de IPI, PIS e COFINS, que são os impostos federais, se unirem ao ICMS e o ISS, ou seja, os 5 impostos, e ter um IBS, que era o Imposto sobre Bens e Serviços. Como isso não foi possível, nós mantivemos o IBS para atender estados e municípios, ou seja, ICM, ICMS e ISS, e a contribuição sobre bens e serviços, que é a CBS, que une os impostos federais, que é o PIS, COFINS e o IPI. Então, ficou dividido dessa forma. E nós temos, na verdade, 2 transições, vamos assim dizer. Né? Nós temos uma transição que afeta muito mais o setor produtivo, o consumidor. O consumidor, na verdade, não vai sentir nada disso, porque ele não vai ser impactado por isso. Né? Ele vai ter, ao longo desse processo, a criação, nós vamos ter uma nota fiscal nacional, única, uma nota fiscal eletrônica brasileira, né, válida em todo o território nacional. Nós vamos ter ali na nota fiscal a cobrança destacada do imposto por fora, ou seja, nós vamos saber agora quanto nós pagamos de imposto. Então, se o produto hoje, como é que é hoje? Se um produto é R$1.000 ou um serviço, né, ali dentro dos R$1.000 está embutido o imposto. Ninguém sabe quanto custa. Como será? Aí nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter o produto, na verdade, se ele custa hoje 700, ele vai ser apresentado como 700 e o imposto destacado. Então, vamos lá, teria mais 300 que estaria destacado. Então, o brasileiro vai saber, eu estou pagando de um produto de 700, estou pagando 30 ali, ou 25, dependendo da alíquota em relação ao imposto. Essa primeira transição, a gente começa ali em 2026 e vai até 2032. Quer dizer, em 2032 a gente conclui toda a parte de operacionalização para, a partir de 2033, aí sim, entrar na plenitude 100% do sistema operacional. E temos uma transição que é interna, que essa transição ela é mais complexa para o telespectador entender, mas ela é uma transição que diz respeito aos entes federados. Então, é mais ou menos para o equilíbrio de tudo aquilo que tem de benefício fiscal concedido, né? Da própria transição da cobrança da origem para o destino. Um tempo de adaptação. Para mitigar, né, também perdas, ou seja, para você não ter um ente ali que tem uma perda maior do que o previsto. Então, para preservar todos. Por isso que essa transição ela é uma transição mais longa, tem um período aí que é bastante duradouro, ali chega ali a 50 anos na transição toda, até que estejamos 100%, vamos dizer assim, dessa. Pode se antecipar? Pode, porque você vai fazer, ao longo do tempo, a revisão do próprio sistema. Né? Eu acho que até em função do próprio impacto, a gente teve agora na Índia um bom exemplo, que foi o único país com características semelhantes ao Brasil do ponto de vista de uma grande federação, né, com diversidades regionais, e lá se teve um impacto muito positivo da implantação do IVA, que começou em 2017 e já se teve um impacto na economia real muito significativo. Né? Além do impacto que você falou, que é o impacto da expectativa de mercado, que já foi um ganho, né? Aqui no Brasil nós já tivemos esse ganho com essa aprovação, mas aqui tem vários estudos que pontuam aí ganhos adicionais no PIB aí, em torno de 12% a 20%, né, em 15 anos de pontos percentuais adicionais ao nosso PIB. Né? Isso é importante. Aí tem uma coisa que eu queria falar com o senhor, que sempre envolveu no Brasil, essa chamada guerra fiscal, em que um Estado dá um incentivo para atrair uma indústria. Isso, de certa maneira, canibalizou um pouco as finanças públicas. Os Estados abriram mãos de muitos benefícios. A guerra fiscal, ela acaba com essa reforma tributária? Acaba. Acaba, e a guerra fiscal, ela, na verdade, chegou a um ponto que todo mundo perdeu. Né? Perdeu o cidadão, porque ninguém sabe quantificar ou avaliar o benefício, né,
de se ter concedido aquela isenção fiscal ou aquele benefício fiscal para a população local, né, porque é difícil se visualizar isso. Geralmente você diz, vamos trazer uma empresa que vai trazer tantos empregos para o Estado, que vai gerar isso, tá? Mas é difícil ter uma avaliação disso. Se valeu mesmo a pena, Se né? valeu a pena, que é a avaliação para a própria sociedade e para o cidadão controlar, né, que eu acho que é um outro ganho da reforma. Um dos grandes ganhos da reforma vai ser a formação de uma cultura de cidadania fiscal. Ou seja, o cidadão hoje é muito distante, né, do imposto, do orçamento geral da União, porque ele acha que, culturalmente, a gente acha que o que é privado é que é o nosso, o público, a gente não tem muito a ver com isso, né? Eu acho que o sistema tributário vai fazer com que o cidadão fique mais próximo, participando das decisões, né, do país, do Estado e do município. E esse é um ponto importante. E quando é que acaba a guerra fiscal? Na hora em que o Estado deixa de ter a condição de dar um incentivo, porque ele não é mais dono do imposto. Porque o imposto fica no ambiente do consumo, e não onde se produz. Na origem. Então, ele não tem mais esse domínio, por isso que acaba a guerra fiscal. E a guerra fiscal, um dado importante, é que chegou a um ponto que todos os estados, mesmo os que promovem, eu vi depoimentos, inclusive, de vários governadores que disseram, olha, a gente precisa de ferramentas de desenvolvimento regional que tenha estratégia, lógico que é importante, e nós pensamos nisso e garantimos isso, mas sem que haja essa canibalização que existe hoje entre os estados. Numa própria região, no Nordeste, às vezes havia uma briga de um estado com o outro. E tem uma coisa importante, sabe? Um leilão. Quando o mercado consumidor entra na guerra, ele ganha a guerra. Sim. Porque do ponto de vista da logística, se você tem, por exemplo, São Paulo, e São Paulo começa a entrar na guerra promovendo os mesmos patamares de benefício dos outros estados, o empresário vai produzir perto do mercado consumidor. Então, vai ficar ali, perto de São Paulo. Para a lógica da federação, não faz sentido a guerra fiscal. Do ponto de vista logístico, é muito mais fácil para ele. Isso. Então, eu acho que é muito mais uma estratégia de país, de coordenação, né, de desenvolvimento mesmo nacional e regional, que é o que nós propusemos na reforma tributária. Nós criamos um fundo nacional de desenvolvimento regional para atender todas as regiões. Isso. E esses recursos vão ser utilizados dentro da estratégia de país e dos estados, né, em privilegiar as suas vocações, né, para que se possa ter uma lógica que você também não tenha, vamos dizer, a compra do emprego muito caro, né, porque isso também não faz sentido para a própria sociedade. Queria falar com o senhor também sobre a alíquota do imposto. No começo da discussão da reforma, havia uma expectativa de que ela pudesse ficar ali em torno dos 22% em relação ao preço final do produto. Né? Só dei um exemplo, de 1.000, pagaria 22%, pagaria 220. Agora, a gente está falando que essa alíquota pode ficar de 25% a 27,5%. Isso ainda haverá um pente fino para ajustar. O senhor, que acompanha esse assunto, que viu, teve as exceções que nós vamos falar, alguns setores conseguiram alguns benefícios ainda, que foi fundamental também para aprovar a questão da negociação. A gente sabe como é que o ótimo é inimigo do bom, tem que negociar, não tem jeito. Essa lei deve ficar em torno de quanto, você acha? Eu tive sempre o cuidado de não falar sobre a alíquota. Por quê? Primeiro que a gente hoje cobra por dentro. Sim. Né? Então, você não vê durante esses 5 anos que eu, desde 2019, trabalhando na reforma, né? Eu nunca tratei de especular, eu calculo que vai ser tanto. Eu vi vários estudos, né? O próprio Ministério da Fazenda trouxe um estudo apontando ali uma alíquota que saía de 20% até 27,5%. A depender do que das feito, concessões que né? fossem feitas. O que eu digo sempre é o seguinte, nós vamos ter a alíquota, que é basicamente o que se paga hoje, né? Só que trazido a cobrança por fora, ou seja, nós vamos tirar da acumulatividade e vamos colocar essa cobrança por fora. Se ela é, na verdade, 25, ou 22 ou 27, é, na verdade, o que se paga hoje. Ou seja, a carga tributária, ela vai permanecer mais ou menos a mesma, é isso? A ideia é que não haja aumento da carga. Aliás, nós fizemos, inclusive, no texto,
uma trava, que é uma trava possível, né? Porque a grande trava, na verdade, do sistema de alíquota, né, tem a ver com o tamanho do Estado, né? Quanto maior o Estado, não tem jeito. Você termina seu contrato mais gasto e não tem mais receita. Qual é o caminho mais fácil? Aumentar imposto. E é uma discussão importante mesmo, porque o dinheiro não nasce em árvore. Né? Então, o orçamento público tem que estar baseado. Né? Tem prioridades na saúde, na educação, então temos que cobrar mais. O país tem que saber que se ele vai pagar mais, ele tem que ter mais retorno também. Por isso que é tão importante você ter a clareza de quanto se paga. Isso. Porque como hoje você paga muito sobre o consumo e você paga menos sobre o patrimônio e sobre renda, e aí daí de onde vem a injustiça, e vem injustiça mesmo, porque os países similares ao Brasil têm um percentual da cobrança do consumo muito menor do que nós temos aqui. Explica por que isso é ruim, porque, na verdade, isso é regressivo, faz o pobre pagar mais. Se você taxa mais o patrimônio e a renda, quem tem mais renda e mais patrimônio paga mais, não é? Paga mais, é exatamente esse o raciocínio. Quando você taxa mais o consumo, você está taxando todo mundo. E é evidentemente que quem tem um poder de compra menor e está consumindo ali parte importante do seu salário, ele vai pagar muito mais do que quem tem ali, para o rico fazer uma feira, né, do ponto de vista da renda dele. O peso é muito menor. O peso é muito pequeno. Sim. Por isso que a gente usa essa palavra regressivo. O regressivo quer dizer o seguinte, que para o pobre se pesa muito mais o consumo do que para o rico. Tanto que tem várias discussões que nós fizemos ao longo desse processo, né? Qual seria o melhor mecanismo de nós tratamos, por exemplo, cesta básica, tinha lá uma discussão que vamos fazer tentar se fazer o cashback, naquele momento não foi possível. Explica isso, Aguinaldo, que é uma coisa muito importante. Tem uma previsão de cashback, que é uma devolução que o consumidor, né, quando ele paga o imposto, ele pode ter depois. E a ideia era beneficiar os mais pobres. E a questão da cesta básica, que me parece muito meritória, quando você fala, vamos dar uma isenção para a cesta básica. Ninguém é contra. Mas aí começam a querer colocar numa cesta básica coisas que não são básicas. E isso vai ser discutido numa lei complementar. Então, explica essas duas coisas. O cashback e o que vai estar na cesta básica. A cesta básica, a nossa ideia de criar a Cesta Básica Nacional de Alimentos, e nós decidimos criar. Aí foi uma propositura da relatoria nossa mesmo, eu coloquei como tema importante. Sim. Como forma de fazer justiça. Qual era o cenário ideal? É você ter um cashback, mas mesmo o cashback, se a gente pensar para quem mais precisa, para o mais pobre, como é que eu vou obrigar que ele pague para depois eu devolver? Né? Que seria o cara financiar a devolução. Eu achava, e vários parlamentares também achavam mais isso difícil, injusto. mais injusto. Então, o que é que a gente achou melhor? A gente achou melhor propor uma cesta básica de verdade, porque, para você ter uma ideia, só no PIS/COFINS nós temos 1.700 itens na cesta básica hoje. Não é cesta básica, né? Você imaginar qual é o brasileiro que faz uma feira com 1.700 itens. Não é inimaginável, né? Não existe isso. Então entrou de tudo. Tem muito exagero. Do ICMS, essa eu nem falo, que deve ter mais até, porque cada estado define a sua cesta. Eu dei exemplo de capacete de moto, antena parabólica, tem de tudo que está na cesta básica. Né? Qual é a nossa ideia? É ter uma cesta que, de fato, é aquilo que o brasileiro precisa, que é o básico. Isso vai ser debatido numa lei complementar. Numa lei complementar. Haverá uma discussão. Que vai definir isso de forma muito clara. Eu acho que a gente tem essa clareza de que nós estamos fazendo uma cesta para atender setor. Nós estamos fazendo uma cesta para atender o brasileiro. Isso. Aquele que precisa, né? Pensando nesse, né? Aí você pode dizer, mas o rico também vai ser beneficiado. Já é hoje. Já é hoje. Né? Eu tenho que pensar, eu tenho que primeiro delimitar isso, para de fato se dar acesso. E aí, na cesta básica, o efeito que se espera, e a população vai poder controlar isso, é que haja, inclusive, uma diminuição do preço dos produtos que estarão na cesta básica, porque, de fato, eles terão os produtos zerados nessa alíquota. Então, nós vamos ter um efeito importante no poder de compra de quem mais precisa. E para aquele que não precisa, né, isso não vai mudar a vida dele, né, mas muda a vida de quem mais precisa, o que eu acho que é importante.
O cashback é um outro instrumento que se tem, que nós deixamos a previsão, né? Mas aí não tem nada a ver com cesta básica, né? É um instrumento que se tem para algumas políticas que se quiser definir, públicas que se quiser definir para se promover, inclusive, o incentivo, né? Até a própria arrecadação, como premiação. E dar a alguns contribuintes essa oportunidade de você, naquele produto ou serviço, você pagar e depois receber, como você hoje tem programa de cashback, né? É mais ou menos isso que se deixou previsto na emenda constitucional. Aguinaldo, o assunto é árido e é importante a gente abordar, porque você entende disso demais e explica bem. Eu queria que você dissesse rapidamente para a gente o efeito sobre a sonegação e a formalização da economia. Essa reforma tributária vai ajudar nessas questões? Vai, é fundamental. Uma das apostas nossas nesse processo é exatamente você aumentar a base. Porque quando você simplifica, todo mundo paga. É mais fácil você, quando você tem um sistema que é simples, né? Tá ali, eu já sei quanto pago. E é bom participar da economia formal, né? Você tem benefícios. Paga, você vai ter o benefício. Numa economia que hoje, cada vez mais, ela é, vamos dizer, mapeável do ponto de vista arrecadatório. Por que ela é mapeável? Porque é aquilo que eu falei no início. Hoje, o papel moeda está cada vez mais escasso. Então, todas as operações você está se fazendo via cartão, telefone, Pix, você vai ter Drex, você tem um monte de coisa que... Então, essas plataformas vão ser... os meios de pagamento vão estar concentrados ali. Então, é lógico que é mais fácil você... já tem ali... Já tem o que é do Estado, eu não vou mais... Que é outro problema que se acabou a gente acaba na reforma, que é essa história do empresário, sempre foi, de alguma forma, um instrumento, um agente arrecadador, indireto, porque ele participava dessa cadeia. Agora não, ele passa a ser, eu estou ali, esse dinheiro aqui, essa não é meu, é do Estado, eu vou pegar... Está claríssimo. Já está definido para ele. Então, isso faz com que a gente aumente base. Aumentando base, a gente, por exemplo, tem um efeito positivo sobre a alíquota. Porque se eu consigo aumentar a minha base de arrecadação... Você pode diminuir. É aquela arrecadar, né, menos sobre mais. Né? Ou seja, você tem mais gente pagando, então você consegue ter uma alíquota menor. Nós também acreditamos nisso, que vai aumentar esse ambiente, vai haver mais formalização por conta dessa simplificação e da tranquilidade que você pagou o imposto. Eu não vou ter mais exceção de saco não, tem uma dúvida aqui, se isso... Porque qual é o problema hoje? Você, qualquer coisa, se for hoje no Brasil, se você tiver uma cadeira, se ela for de madeira, ela tem uma tributação. Se ela continua sendo uma cadeira. Se ela for de ferro, ela tem outra tributação. Se ela for de, sei lá, inox, tem outra, de plástico, tem outra tributação. Mas ela é uma cadeira, eu estou comprando uma cadeira, por que é que eu vou pagar tributos diferentes só porque o produto a matéria-prima é diferente? Hoje é assim, isso acabou. Então, isso é fonte de litígio tributário. Sim. Porque as pessoas começam, não, você usou a alíquota errada nessa apropriação que você fez, nesse cálculo do imposto. E é isso que gera essa insegurança jurídica. Isso está encerrado na reforma tributária. Aguinaldo, para encerrar essa parte de reforma tributária, tem uma fase 2 da reforma tributária, o Ministério da Fazenda está elaborando algumas propostas de lei complementar, o Congresso vai analisar isso e tal, e tem essa intenção de taxar mais a renda e o patrimônio. Isso sai ainda em 2024, que tem eleições municipais, ou você acha que fica para 2025? E eu te pergunto, do risco de deixar para 2026 quando tem sucessão presidencial? Na emenda constitucional 132, que foi a emenda do novo sistema tributário brasileiro, nós temos lá uma previsão para que o governo envie a reforma da renda e patrimônio. Então, está lá a previsão para... Está com a data. Está com data para se enviar. Então, algumas coisas o governo pontualmente até já fez no ano passado. Sim. A gente teve offshore, teve tributação de fundo exclusivo, nós tivemos algumas mudanças, né, pontuais, e se espera que se possa vir com clareza, né, esse alcance da reforma da renda e do patrimônio. É lógico que a gente tem que ter um equilíbrio, na minha opinião, para que não se pese
a carga tributária total no país. Então, se você vai aumentar a renda e patrimônio, na minha opinião, você tem que calibrar também para diminuir o consumo. Que aí você também está beneficiando as pessoas que mais precisam, a classe média brasileira. Então, eu acho que isso é extremamente relevante e esse será um debate que certamente será feito. Eu quero crer que, dada a própria determinação do ministro Haddad em caminhar com esses pontos, eu acho que esses temas devem ser, mesmo que não sejam, vamos dizer, totalmente aprovados ou finalizados tudo esse ano, né? Mas pelo menos iniciado esse debate para que o ano que vem se conclua, que é um ano que nós não vamos ter eleição, né? Onde se conclua isso para também se ter clareza de sustentabilidade fiscal e no país, que eu acho que essa é uma questão importante para o país, para também se manter o nível de sustentabilidade da dívida pública brasileira, que é fundamental. Aguinaldo, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Aguinaldo Ribeiro. Olá, a notícia está de volta com a Aguinaldo Ribeiro. Aguinaldo, o senhor também é líder da maioria na Câmara, o que é um trabalho danado. A gente tem visto tensões na relação entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Havia muito no governo Bolsonaro. A gente tem visto que ao longo desse mandato do Lula essas tensões elas têm se acalmado. Mas recentemente tem aí um embate sobre a questão das emendas do orçamento. O Rui Costa, ministro da Casa Civil, discutindo com Arthur Lira, presidente da Câmara, como que fica essa questão. O Lira fez um discurso mais duro a respeito disso na abertura dos trabalhos do Legislativo. Como é que o senhor avalia esse conflito nesse momento? Nós temos uma crise de governabilidade no Brasil? O presidencialismo de coalizão no Brasil está abalado ou não está, na opinião do senhor? Eu acho que tal qual a nossa sociedade, né, a gente vai evoluindo, né? E é um processo que é um processo longo, né? Isso se reflete também na política como um todo, né? O extrato social nosso está representado no Parlamento brasileiro, né? Nas duas casas, na Câmara. Ninguém chegou ali por acaso, aquilo é um retrato do país. Nós temos a representação da sociedade, né? Que decidiu de forma soberana, como também no Executivo nós temos também uma decisão soberana da sociedade brasileira que escolheu um projeto, né, para os próximos 4 anos. Eu acho que nós tivemos um momento em que houve uma discussão, né, sobre esse tema de como é que essas coisas vão andar, para onde é que pende. Tinha gente que defendia semipresidencialismo, né? Gente que defendia parlamentarismo. Eu acho que nós temos que ter a maturidade, na minha opinião, para, nesse momento em que o país mais precisa, e a nossa geração e as gerações que estão vindo, é preciso ter muito equilíbrio, né? Eu acho que cada um deve ter consciência do seu papel institucional, né, relevante. Sim. Todos acho que o Supremo tem um papel importante e está definido na Constituição o papel de cada instituição brasileira, e é importante, na minha opinião, essa consciência e essa cooperação para que nós possamos juntos atravessar o momento que nós tivemos de dificuldade, que foi o momento onde houve uma instabilidade, né, no próprio país. Nós vivemos um momento de estímulo à radicalização, né, de estímulo até à ruptura, né, no nosso país. Então, eu acho que esse é um ambiente que nós temos pessoas experientes, né? Eu acho que o presidente Lula é inegável a sua experiência como gestor, como político que é, né? Nós temos o presidente Pacheco, que também tem cada um no seu estilo, né? Mas tem tido também muita responsabilidade com o país. O presidente Arthur, que tem conduzido, é importante a gente dizer que a pauta do governo foi aprovada em 2023
pautas importantíssimas que foram aprovadas Acabamos de no falar da parlamento. reforma tributária. A gente está falando de uma pauta histórica que é a reforma tributária. Isso. Mas tivemos marco de garantia, né? Tivemos pauta de transição energética, tivemos carbono que foi aprovado, tantas e tantas matérias marco de garantia que o governo enviou, que foram importantes para que a própria, eu falei aqui de offshore, CAF que se votou, enfim, eu podia aqui elencar várias matérias. Então, acho que foi um ano que se produziu bastante, de forma cooperativa, executivo, legislativo e o próprio judiciário eu acho que esse ano a gente tem que exercitar mais essa cooperação institucional, onde o presidente Arthur teve um papel muito importante nesse processo, inclusive para a aprovação da própria reforma tributária, mas não só isso, trabalhando para se aprovar essas matérias. Então, eu sou mais assim, talvez pelo meu estilo, né? Eu quero crer que é possível você estabelecer com muita razoabilidade uma convivência em que se estabeleça, né, como se vai trabalhar para se ter, não se gerar qualquer tipo de conflito que seja prejudicial à nação, que eu acho que está em primeiro lugar e acho que esse espírito público deve permear a todos nós. E eu acho que todos têm demonstrado esse espírito, pelo menos a minha visão. A gente teve lá no ano passado uma tentativa de votar o PL das fake news. A gente está vendo, ano de eleição municipal, inteligência artificial sendo usada para a produção de fake news. Houve uma resistência muito grande de setores mais conservadores do Congresso, com o lobby das chamadas Big Techs, as empresas que dizem que são plataformas digitais, que não querem uma regulamentação das redes sociais. Como é que o senhor avalia essa questão? O senhor acha importante regulamentar as redes sociais e o senhor acha que em 2024 o Congresso consegue fazer? Eu acho que esse é um desafio do mundo. Eu acho que o mundo está tentando ainda encontrar a forma de se tratar com esse novo fenômeno social que são as redes. Eu não vi ainda com clareza nenhum país que tenha adotado uma forma que tenha enfrentado o problema que nós temos hoje tanto das redes sociais quanto da própria inteligência artificial, que tem se tornado um desafio, né? Grande parte dos problemas que se tem, tanto nas redes sociais quanto na inteligência artificial, estão previstos no Código Penal, né? Então, ali você tem... se fazer errado é crime. Está previsto. O grande desafio que eu vejo, e que o parlamento está detido nisso, né? O próprio presidente Pacheco entrou com um projeto de lei está sendo relatado pelo senador Eduardo Gomes, né? Que trata da questão da inteligência artificial, como se enfrentar isso, né? Como se ter efetividade, né, nesse combate. Eu vi ontem, alguém estava me comentando um caso, não sei se, aliás, essa semana eu vi, não sei qual foi o dia exato, que uma pessoa só, usando inteligência artificial, conseguiu aprovar um empréstimo, né, como se estivesse no comitê financeiro de um banco e transferir... Deu um golpe milionário. Transferir cento e tantos milhões de dólares, né? Como se ali estivessem as pessoas. Quer dizer, é um desafio que você não tem ainda... É um desafio realmente de mundo. E tem a questão, né, da violência nas escolas, da corrosão da democracia, porque ao mesmo tempo que é muito bom, é um fenômeno, né? Todo mundo está com o celular na mão, as redes sociais elas vieram para ficar, né? Tem uma ameaça à democracia, né, ministro? E nós estamos vivendo isso já desde 2018 no Brasil, e em alguns países isso começou com o Brexit. Isso. Onde nós tivemos ali quando o Reino Unido deixou a União Europeia. Deixou a União Europeia. Foi o primeiro registro, assim, de manipulação com utilização das redes sociais. Então, a gente viu aquele caso do próprio Facebook, nós tivemos uma, sei lá como eles chamam, mas uma CPI lá
no Congresso inglês, né, onde se foi convocado, que já era essa discussão e esse embate. A solução ainda não veio, né? Eu acho que o que a gente tinha que, na verdade, promover é um grande debate, que eu acho que é um debate sociocultural, né? Eu acho que as redes sociais, inclusive alguns fundadores que já escreveram livros, né? Eu li alguns, eles disseram que se desvirtuou no conceito do que seria a criação das redes sociais. Elas não foram criadas com aquele objetivo e foram utilizadas para outro fim, né? Mas como fazer? Essa é a grande questão e é o grande desafio para todos nós. Eu acho que eu tenho um pensamento que eu acho que é muito importante. Primeiro, nós termos uma sociedade cada vez mais forte. Nós defendemos valores na nossa sociedade. A gente não relativizar aqueles valores que são princípios importantes para uma sociedade e um país sadio. Então, a gente começa pela família. Eu acho que a família é a base de qualquer sociedade. Quando você tem uma família que está adoecida, né, você termina adoecendo também a sociedade. Então, esses são temas que são importantes e e aí não é questão de ideologia, não é questão de princípio, né? A gente atacar o âmago da questão. E o grande problema que nós estamos vivendo, e talvez seja esse um problema, que é a corrupção dos valores, né? A gente está vendo isso ser atacado na sua base. E aí a gente termina por relativizar tudo. E você vê esses embates que são cada vez mais superficiais, né? As pessoas sequer têm, vamos dizer assim, a curiosidade de se aprofundar nos temas, mas elas já pegam assim, ó, se fulaninho está contra, eu também estou contra, porque eu estou indo aqui nessa corrente sem nem fazer uma avaliação mais detida, mais prévia de conteúdo, sem prejuízo, né? Porque o que eu acho que foi muito ruim nesses últimos anos é que a gente teve briga dentro de família, a gente teve briga de amigo, né? Teve gente se afastando, porque tudo se tornou um embate ideológico, quando, na verdade, isso, para mim, nada mais é do que uma manipulação social. E é preciso que a sociedade está de olho para reagir a esse tipo de manipulação. Aguinaldo, nosso tempo acabou, mas eu queria uma avaliação rápida sua sobre o governo Lula até o momento. Olha, eu acho que o governo conseguiu, no ano que se estimava, né, o pior, né? E aí, lógico, o governo pautou temas importantes que deram nessa tração que o país precisava, inclusive para modificar até as previsões, né? Nós tivemos previsões que a economia cresceu mais, por exemplo. A economia cresceu mais do que o previsto, se apostava contra a economia, né? Nós tivemos números que mostraram exatamente o contrário, né? Nós fomos melhor do que muitos países. Acho que isso se deu também por conta dessa decisão do parlamento, né, de apoiar as pautas importantes para o país. Eu acho que foi um trabalho conjunto, né? É importante a gente destacar isso. E, lógico, é um primeiro ano, a gente vinha ali de um momento até de PEC de transição, né, para se começar aquele primeiro ano, toda aquela tensão. Tivemos o 8 de janeiro, né, que foi um episódio duro para todos nós que estamos aqui em Brasília, que andamos, você que conhece bem, né, e que transita no parlamento, né, no Palácio do Planalto, no Supremo. Então, foi um ano difícil, mas um ano que eu acho que o governo aprovou, o parlamento contribuiu para se aprovar todas essas matérias e se ter um ano positivo. Eu acho que agora cabe ao governo fazer uma avaliação que eu acho importante também do ponto de vista da qualificação. Eu acho que é papel do parlamento, mas é papel do governo também, de agora começar a avaliar também a qualidade do gasto. Isso. Né? A gente equilibrar isso, ter de forma clara
quanto se ampliou de gasto dentro do governo, para ver se isso, de fato, vai ser importante para o país do ponto de vista de retorno para a sua economia. Acho que a discussão do próprio orçamento, né, do orçamento qualificado, isso é importante também para definir a alocação nessa qualidade de gasto, porque às vezes a gente gasta muito, né? Não é o tamanho do gasto, é a qualidade do gasto que é importante. Então, eu acho que isso vão ser pontos de atenção e serão debates que nós vamos ter pela frente, né? Mas eu acho que o presidente tem uma experiência, como eu disse, larga, né? Eu acho que ele tem demonstrado aí a disposição na última vez que estivemos, ele reafirmou a disposição de alinhar com o Parlamento, com o Câmara, com o Senado, de, vamos dizer assim, organizar e harmonizar essa relação institucional, que eu acho que é fundamental para que o país vá bem. Ministro, obrigado pela sua entrevista. Eu boa noite. Agradeço. Um abraço, até a próxima. Valeu. Boa noite para obrigado, você. Boa noite para todos. Valeu. Pessoal, agradeço muito a audiência de vocês. Boa noite. Até semana que vem.